Qual é? Bom? Poucos mundos na ficção conseguem se destacar tanto quanto Fallout, seja pelos seus personagens curiosos, sua história intrigante, seus mistérios nunca solucionados, ou mesmo a sua lore, que ao mesmo tempo que ela pode ser rasa o suficiente para você entender um aspecto inteiro, como um post de rede social, ao mesmo tempo que ela oferece profundidade, que mesmo jogando jogos inteiros, vendo vídeo de mais de 1 hora e lendo páginas e mais páginas da internet, ainda não compreendemos completamente. E eu acredito que o aspecto da lore de Fallout que eu quero tratar no vídeo de hoje é um meio termo. Hoje a gente vai tentar se aprofundar e fazer algumas pesquisas para responder uma pergunta muito simples, mas que pode nos trazer respostas muito importantes. Quantas bombas caíram no universo de Fallout durante a Grande Guerra? Mas deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Kelvin Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho as minhas paixões pelos maiores universos de ficção científica e fantasia com quem está disposto a ouvir o que eu tenho a falar. Então, sem perder mais tempo, hoje vamos falar de lore. A motivação para fazer esse vídeo surgiu quando eu fui fazer um vídeo curto assim, e para fazer aquela contextualização do universo de Fallout que eu sempre faço, eu falei a seguinte frase: milhões de bombas atômicas caíram por todo lado. E uma pessoa veio questionar nos comentários, falar que era ridículo e extremamente equivocado essa minha colocação, que foram milhões de bombas. E bem, como eu sou um criador de conteúdo que prezo muito pela fidelidade dos meus vídeos e pela minha credibilidade, ao invés de discutir com o cara, eu parei para refletir sobre o universo de Fallout e fui fazer algumas pesquisas. E sinceramente, eu acho que eu não tava nem um pouco equivocado. Talvez não esteja correto, mas equivocado não. Para começar, eu quero falar um pouquinho porque eu acho que esse cara achou que eu tava equivocado. Tem uma lógica por trás disso. Segundo o site World Population Review, que é um site que agrega informações oficiais sobre economia e geopolítica, existem cerca de apenas 13 mil bombas nucleares atualmente, sendo que só os Estados Unidos e a Rússia têm 5 mil cada mais ou menos. E enquanto a maioria estão pelos galpões militares pelo mundo, mais ou menos 2 mil estão em alerta operacional máximo. Significa que a qualquer momento elas podem ser disparadas. Então, realmente, de 13 mil para milhões, realmente parece que a minha fala foi extremamente equivocada. Mas a gente não tá no mundo real, né? A gente tá falando de Fallout. Ali as coisas são um pouco diferentes. Mas antes da gente cair de fato, de cabeça na lore de Fallout, eu ainda preciso fazer algumas contextualizações, porque eu quero falar do mundo de Fallout usando informações do mundo real como ponto de partida. Porque, beleza, atualmente tem cerca de 13 mil bombas atômicas nucleares pelo mundo. Mas já foi muito mais. Em 1945, as bombas atômicas foram inventadas e existiam no mundo todo apenas 3. A que foi explodida no teste, a que foi explodida em Nagasaki e a que foi explodida em Hiroshima. 15 anos depois, em 1960, a gente pulou de 3 para 18 mil bombas espalhadas pelo mundo. Um aumento de aproximadamente 620.000%. Porra! Tudo isso? E 25 anos depois, no auge ali da Guerra Fria e tal, pau quebrando, a gente tinha mais de 70 mil bombas nucleares espalhadas pelo mundo, sendo 25 mil delas no jeito, engatilhada para apertar um botão e explodir alguma coisa. É um desastre mesmo. Ai, não! Vamos morrer! Esse botão dispara nossos mísseis nucleares. Então qual é o botão pro cafezinho? Cara, década de 70 e 80, o mundo era um caldeirão prestes a explodir. Mas teve o fim da Guerra Fria, avanços diplomáticos, os custos para manter esses arsenais nucleares gigantescos eram muito altos. Uma série de fatores fez com que os países que eram potências nucleares, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, diminuíssem drasticamente seus arsenais nucleares para a quantidade que a gente tem hoje, volta de 13 mil, uma diminuição de aproximadamente 80%, apesar que tá subindo de novo devagarzinho. Só que quando a gente vai para o mundo de Fallout, a gente tem que lembrar que tecnicamente a Guerra Fria nunca acabou. As tensões geopolíticas eram constantes. As maiores potências mundiais, como os Estados Unidos e a China, né, nos Estados Unidos, a União Soviética meio que seria a China, se enfrentavam em conflitos armados com certa frequência, e as tensões geopolíticas só foram se intensificando cada vez mais. No universo de Fallout, a própria ONU deixa de existir porque ela perde força, ela não consegue mais mediar os conflitos mundiais. Logo, todos os tratados de não proliferação de armas nucleares, os avanços diplomáticos simplesmente não acontecem no mundo de Fallout. Então o primeiro ponto é que politicamente não existia muita pressão para não proliferação e, como eu disse, não havia diplomacia. Então os países estavam em constante tensão e o arsenal só foi crescendo. Outra coisa importante a gente citar é que a tecnologia no mundo de Fallout se desenvolveu muito a partir da energia nuclear. Isso significa que as próprias tecnologias de armamentos nucleares também se desenvolveu bastante. O maior efeito disso é a miniaturização das bombas nucleares. De acordo com a Bíblia de Fallout,
que é meio canônica, as grandes bombas atômicas de classificação megaton foram sendo aposentadas e dando lugar a bombas menores, porém mais eficientes. E o seu poder de destruição térmico e cinético também foi diminuindo, dando lugar a uma contaminação radioativa muito maior. Ou seja, de acordo com a Bíblia de Fallout, as bombas do universo de Fallout eram menos destrutivas, porém liberavam uma quantidade de radiação muito maior. Logo, a quantidade de sedimentos radioativos que se acumulavam na atmosfera e depois caíam, o chamado efeito Fallout, também era muito mais intenso. É só a gente lembrar que pelo jogo a gente encontra armamentos nucleares bem pequenos. A gente tem lançadores de mini ogivas nucleares e tem até granada de mão nuclear. Uma breve contextualização. No mundo real, de acordo com os nossos conhecimentos da ciência, de acordo com as minhas pesquisas, uma granada, uma mini ogiva, uma bomba nuclear pequena é praticamente impossível, por vários motivos, mas principalmente porque simplesmente não tem material suficiente ali para chegar na chamada massa crítica, que é quando a reação em cadeia acontece e explode. Mas em Fallout existe, ok? Então outro ponto para fundamentar que a quantidade de bombas atômicas no universo de Fallout era muito maior do que a nossa. As próprias ogivas nucleares foram se tornando cada vez menores e presentes até em armamentos de mão. Então se a gente fosse considerar as mini ogivas nucleares, muito provavelmente alguém que está assistindo esse vídeo agora já teve no seu inventário de algum Fallout uma quantidade maior do que 13.000 bombas atômicas. Quer dizer, o inventário de Fallout tem limite? Enfim. Outra coisa importantíssima para você entender a proliferação de bombas nucleares pelo mundo, mesmo as nações menores, países até de terceiro mundo, tinham algumas bombas nucleares. Isso pode ser fundamentado quando a gente sabe que na lore de Fallout, Tel Aviv, a capital de Israel, foi destruída por uma bomba nuclear jogada por um grupo terrorista. E no mundo real tem estudos que dizem que praticamente qualquer país tecnicamente é capaz de criar uma bomba atômica usando apenas informações não confidenciais e comprando urânio de algum país que tem urânio. Porque caso você não saiba, tecnicamente nenhum país pode compartilhar informações de produção de bomba atômica com outro país. Não pode, e também ninguém quer criar cobra, né? Vai que ela te morde depois. Então, relembrando, as principais razões que desaceleraram a proliferação de armamentos nucleares no mundo real e pressionaram as potências a desfazer seus armamentos, os tratados de não proliferação, o fim da Guerra Fria, avanços diplomáticos, a diminuição do orçamento direcionado aos armamentos nucleares. Como eu disse, o negócio estava indo por um caminho tão crítico que lá para os anos 70, os Estados Unidos e a União Soviética firmaram um tratado de não proliferação. Você tem noção disso? Dois inimigos mortais olharam um pro outro, olharam pro estoque de armas. Mano, tem muita bomba aqui, hein? Pode dar ruim. Tem muita bomba aí? Aí o outro falou, tem bomba aqui também, acho que pode dar ruim. Mas tudo isso não aconteceu em Fallout. Na verdade, de certa forma, aconteceu tudo ao contrário. As superpotências não só não firmaram tratados de não proliferação, como os países de segundo e terceiro mundo também desenvolveram suas próprias bombas. Outro ponto é que, como estavam constantemente em guerra, o orçamento direcionado para os setores militares dos países também era muito alto e constante. E as tecnologias bélicas, apesar de avançarem outros tipos de armamentos, as armas nucleares também avançaram bastante. Então, pessoal, eu estou aqui com essa página aberta do ChatGPT e não, esse vídeo não foi feito por uma inteligência artificial, nem o roteiro, nada. Aqui é 100% eu. Mas, como esse vídeo requeria alguns cálculos, produção de tabelas, uma simulação usando alguns algoritmos e algumas regrinhas matemáticas, e não é muito bem minha área, eu achei que seria mais interessante pedir o ChatGPT para fazer para mim. Eu alimentei ele com algumas informações. Eu ainda fiz muita pesquisa, mas vamos lá. Como vocês podem ver, eu pedi o ChatGPT para fazer para mim algumas tabelas e alguns gráficos que comparasse a progressão da quantidade de bombas nucleares no mundo real contra o mundo de Fallout. E assim, é gritante. Como eu disse no vídeo anterior, o mundo de Fallout é praticamente igual ao nosso até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Por isso que o começo desse gráfico é igual. Começou com as 3 bombas que foram usadas no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, no mundo de Fallout, o desenvolvimento e os usos de tecnologias nucleares, de energia nuclear, começou com mais intensidade e bem mais cedo. Consequentemente, o uso dessas energias nos armamentos também se deu com mais intensidade. Por isso que mesmo começando muito parecido, vocês podem ver que o gráfico mostra um crescimento acima do crescimento do mundo real. E quando bate o pico das bombas nucleares, que seria mais ou menos nos anos 80, a ausência de todos aqueles fatores que fizeram as bombas diminuírem no nosso mundo, fez com que as bombas nucleares do mundo de Fallout continuassem crescendo de maneira contínua. No segundo gráfico aqui, que vai até 2077,
Vocês podem ver que o crescimento de armas nucleares no mundo de Fallout é bem mais acentuado. Vai crescendo, 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 crescendo. Aí chega aqui mais ou menos, ele continua crescendo, mas ele dá uma diminuída no ritmo. Inclusive isso aqui não tinha que estar aqui não, né? Tinha que estar aqui sim, ó. Por isso que você não pode confiar em inteligência artificial. Eles sempre fazem umas cagadas. Por que isso acontece? Por que eu tô falando isso? Porque em 2052 acontece uma das maiores guerras do mundo de Fallout antes da Grande Guerra, a chamada Guerra dos Recursos. Isso porque o consumo e a economia do mundo de Fallout era completamente insustentável. Então, por volta ali de mais ou menos, eu chutaria 2040, 2045, começa a ter uma escassez de recursos essenciais para a sociedade. Ainda bem que isso é ficção, né? Como madeira e vários outros, mas principalmente petróleo e urânio. E com a escassez de petróleo e urânio, a produção de bombas nucleares teve de ser diminuída, mas como as tensões ainda existiam, ela continuou crescendo, porém num ritmo mais devagar, até porque provavelmente essa escassez foi mais direcionada aos civis. Como já falei, no mundo de Fallout existia muita coisa civil que usava energia nuclear. Mas uma outra coisa que esse gráfico burro não mostra é que se teve uma queda no crescimento em 2040 mais ou menos, esse crescimento teria uma leve acelerada lá pro ano de 2053, porque em 2052 começa a Guerra dos Recursos, que eu acabei de falar, e em 2053 um grupo terrorista explode Tel Aviv, a capital da Israel, com uma bomba nuclear. Então teve um outro crescimento acentuado, porém a escassez do mineral era um gargalo na produção. Imagine um mundo que por séculos foi dominado por um terrível e poderoso mago, e durante seu reinado ele moldou o mundo com feitiços e experimentos bizarros, de povos autômatos feitos de metal, a quimeras profanas, híbridos entre feras e monstros. Mas um dia ele simplesmente sumiu, sem deixar nenhum vestígio do que aconteceu. O vácuo de poder criado pela sua ausência motivou guerras civis entre várias nações. Suas criações, agora sem um mestre, estão soltas pelo mundo espalhando o caos. E é nesse cenário que você irá viver as mais incríveis e bizarras aventuras. O mais novo RPG que a Tria Editora está trazendo para o Brasil, Shadow of the Weird Wizard. Um RPG sombrio que busca oferecer simplicidade para quem quer começar a jogar RPGs ou mestres que querem um material mais adequado para one-shots ou aventuras curtas, já que conta com um sistema com apenas 4 atributos e apenas 2 dados são necessários para jogar, ao mesmo tempo que oferece profundidade para os veteranos do hobby ou para quem quer se dedicar um pouco mais, já que você também pode mergulhar nas várias camadas de customização do personagem, fazendo com que o seu personagem seja algo bem maluco. Então se você se interessou, não perde tempo e participe do financiamento coletivo de Shadow of the Weird Wizard, da Tria Editora, para garantir ótimos preços e recompensas exclusivas. Inclusive as metas já foram até batidas e os PDFs já estão disponíveis para os apoiadores. Mas corre que já estamos nas últimas semanas, hein? Valeu pelo apoio, Tria Editora, links na descrição. Essa tabela aqui, gente, ela não é 100% precisa não, mas ela é interessante pra gente ter uma ideia. Do lado esquerdo, ela é real, do lado direito, ela é uma simulação. Então você pode ver aqui que essa simulação nos dá uma estimativa que em 2077 tínhamos aproximadamente 1 milhão de bombas nucleares espalhadas pelo mundo. Lembrando que isso aqui é uma estimativa, uma teoria que tenta ser realista partindo dos números do mundo real, não é oficial. Então finalmente chegamos à resposta, né? 1 milhão de bombas foram disparadas e cobriram o céu e destruíram a superfície do planeta? Não. Não exatamente. Eu realmente estava redondamente enganado quando eu falei milhões de bombas destruíram a superfície do planeta. É porque uma coisa que eu descobri pesquisando para esse vídeo é que nem todas as bombas que foram produzidas, elas estão prontas para serem usadas, né? Não me diga. É porque assim, uma coisa é você produzir a bomba, a ogiva nuclear. Mas como é que você vai entregar isso aqui no território inimigo? Você vai ter que colocar num avião, você vai ter que colocar em mísseis balísticos, em silos submarinos. Tem toda uma logística que precisa ser pensada e trabalhada para esses mísseis atingirem os seus alvos. Então vamos partir de dados do mundo real. Pelo que eu pesquisei, a média de mísseis em alerta operacional máximo gira em torno de 15 a 17% da quantidade total de ogivas produzidas. Em Fallout a gente pode até extrapolar isso para uns 20 a 25%, considerando todo o contexto. Então em 23 de outubro de 2077, quando a Grande Guerra estourou, tinha de prontidão máxima e alerta máximo operacional cerca de 200 a 250 mil bombas, que foram disparadas quase que simultaneamente em vários alvos por todo o mundo.
as outras 750 mil? Bem, a gente sabe que a Grande Guerra durou só 2 horas, então eles praticamente não tinham tempo hábil para montar outros mísseis, para montar outros aviões, para recarregar submarinos. Vocês têm que pensar que muitas dessas instalações nucleares, elas precisam de comunicação e autorizações diretas dos altos escalões dos governos. E quando as bombas foram caindo, os quartéis generais, as instalações de governo, as infraestruturas de comunicação foram todas sendo gradativamente destruídas. E até mesmo alguns depósitos de ogivas também foram atingidos. Então, na medida que as bombas iam caindo, a capacidade de responder com novas bombas também ia diminuindo drasticamente. Por isso que em 2 horas só foram disparadas as bombas que estavam em alerta operacional. E aí, tá gostando do vídeo? Então não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ah, e manda esse vídeo pra alguns amigos que você acha que vai gostar, que isso ajuda pra caramba. Você tá falando que não gostou do vídeo? Pare de mentira. Agora, se você quiser ajudar mesmo, tem uma maneira excelente e você não vai gastar nada mais do que você já gastaria nas suas compras. É só toda vez que você for fazer uma compra na Amazon, você usar o meu link que vai estar aqui na descrição ou apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá na tela. Toda vez que você faz uma compra usando o meu link ou o meu QR Code, um pedacinho do valor vai vir pro canal, ao invés de ir pra Amazon, que é uma empresa super bilionária. E a terceira forma de ajudar é você considerar se tornar um membro. A partir do valor de um pão de queijo, você ajuda diretamente no desenvolvimento e na sobrevivência do canal. E em contrapartida tem algumas recompensas bem legais. No mais, eu agradeço pelo apoio de vocês, que isso é muito importante, e vamos voltar pro vídeo. Obviamente, como eu falei, isso tudo é uma estimativa, uma teoria partindo de dados do mundo real. Mas a própria franquia de Fallout nos dá uma dica, não dá um número exato de bombas em escala global, mas nos dá uma dica. Sabe por quê? Porque Mr. House, sempre o Mr. House, eu já falei dele algumas vezes aqui, mas contextualizando brevemente, Mr. House foi capaz de prever e se preparar para o fim do mundo. Inclusive, ele meio que blindou, entre aspas, a cidade de Las Vegas, que futuramente ele ia rebatizar ela como New Vegas, contra mísseis nucleares, usando o seu satélite para desativar algumas bombas e tendo algumas armas antiaéreas para destruir outras que fossem direcionadas para sua cidade, New Vegas. E ele diz que só para New Vegas e alguns lugares ao redor foram direcionadas 77 bombas para uma cidade e algumas regiõezinhas ao redor. Então, considerando que para apenas uma cidade foram 77 bombas, esse número de 200 a 250 mil em escala global é bem plausível. Mas suponhamos que as nossas estimativas estejam certas e realmente foram produzidas aproximadamente 1 milhão de bombas e aproximadamente 200 mil bombas foram disparadas. Se a gente colocar uma margem aí de algumas bombas que foram destruídas durante a Grande Guerra, porque foram atingidas por outras bombas, vamos supor aí que 500 mil bombas sobreviveram em silos e depósitos por todo o mundo. Eu fiz umas pesquisas e algumas estimativas de cientistas, isso no mundo real, dizem que aproximadamente de 50 a 100 bombas, não é 100 mil, de 50 a 100 bombas já seriam suficientes para levantar uma quantidade suficiente de fuligem radioativa na atmosfera que iria causar o chamado inverno nuclear, acabando com plantações, depositando na superfície uma quantidade cavalar de radiação, destruindo virtualmente toda a vida do planeta. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que existem bombas nucleares no mundo de Fallout, mesmo agora, depois da Grande Guerra, suficiente para acabar com a vida no planeta de novo 5.000 vezes. E bem, os jogos, a série, nos mostram que as facções que se formaram depois do fim do mundo, como a Brotherhood of Steel, a NCR, algumas que já existiam antes, como a Enclave, todas elas entram em conflito com certa frequência. Então, se elas começassem a achar essas armas nucleares e começassem a disparar umas contra as outras, o mundo poderia potencialmente acabar novamente. E bem, a gente sabe que a guerra nunca muda, né?